O Deus que não volta atrás, porventura diria ele, e não faria? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números capítulo 23, versículos 19. Se Deus falou, nada no mundo pode impedir, e este vídeo vai provar isso. Você está prestes a descobrir a promessa que o inferno mais teme. Deus não mente, e quando ele decide agir, tudo muda. A promessa ainda está de pé, e este vídeo vai reacender sua fé. O tempo passou? A guerra apertou? Então, você precisa ver isto agora. Este vídeo é um mergulho cinematográfico, profético e arrebatador no poder absoluto de Números capítulo 23, versículo 19. O texto que prova que Deus não mente, não falha e não volta atrás. Aqui, você descobrirá as promessas mais impactantes da Bíblia, revelações profundas para tempos de guerra espiritual e verdades que vão despertar sua fé ao nível máximo. Prepare-se para ser edificado, confrontado e incendiado por uma palavra que atravessa gerações. Em um mundo onde palavras são quebradas, alianças são desfeitas e promessas evaporam como fumaça, existe um Deus cuja voz não se dobra a circunstâncias, não se curva ao tempo e não depende de condições humanas. Esse Deus é fiel. Esse Deus é imutável. Esse Deus é incapaz de mentir. Este vídeo é um mergulho profundo, espiritual, profético e transformador na fidelidade absoluta do Criador. Aqui você encontrará as promessas mais poderosas das Escrituras, revelações proféticas sobre o caráter imutável de Deus, direções espirituais para tempos de guerra interna, fortalecimento para momentos de dúvida, confronto espiritual contra a incredulidade, um chamado para confiar radicalmente na palavra. Prepare-se. Você está prestes a entrar em um dos temas mais fortes de toda a Bíblia. Deus fala e cumpre. Essa é a diferença entre um homem e Deus. Começa pela boca. O homem fala, sente, pensa e muda conforme o vento. Deus não. A palavra de Deus não é uma opinião, é decreto. Não é uma possibilidade, é realidade espiritual. Não é esperança vaga, é verdade eterna. Desde o princípio, Deus criou tudo falando. A palavra não saiu da boca divina como tentativa, mas como ordem permanente. Haja luz, e houve luz. O universo responde ao que Deus diz. O caos se organiza ao som de sua voz. O impossível não resiste ao seu comando. A pergunta que ecoa em Números capítulo 23, versículo 19, é uma adaga lançada contra toda a incredulidade. Se Deus disse, quem ousa duvidar que ele fará? Toda a promessa de Deus está firmada em seu caráter. Ele não pode mentir porque ele é verdade. Ele não pode falhar porque ele é perfeição. Ele não pode mudar porque ele é eterno. Deus é fiel, por isso ele é inquestionável. A fidelidade de Deus não nasce do comportamento humano, mas da essência divina. Se somos infiéis, ele permanece fiel. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. A fidelidade de Deus não depende da nossa. Isso é evangelho. Isso é graça. Abraão riu. Jacó enganou. Davi caiu. Pedro negou. Tomé duvidou. Mas Deus permaneceu fiel. A fidelidade divina não oscila conforme a nossa condição moral. Ela se mantém firme, imutável, eterna, porque Ele é fiel. A promessa de Deus faz o inferno tremer. Sempre que Deus libera uma palavra sobre alguém, duas realidades se movem. Primeiro, o céu se levanta para cumprir. Segundo, o inferno se levanta para impedir. O inimigo conhece o poder da palavra muito melhor que muitos cristãos. Ele sabe que, se você acreditar, nada poderá parar o cumprimento. Por isso, ele tenta gerar dúvida, trazer medo, levantar oposição, criar atraso, colocar gigantes no caminho, criar tempestades, ativar batalhas emocionais. Mas existe uma notícia para o inferno. Deus não retrocede naquilo que ele mesmo decretou. Não existe demônio que anule uma promessa do Eterno. Pode atrasar, mas não pode impedir. Pode lutar, mas não pode vencer. Existe uma luta entre o que Deus diz e o que sentimos. O maior campo de guerra espiritual da promessa é o coração humano.
Deus diz: eu sou contigo, mas você sente: estou sozinho. Deus diz: eu abrirei o mar, mas você sente: não tem saída. Deus diz: eu vou cumprir, mas você sente: já passou muito tempo. A promessa não é testada no céu. A promessa é testada na alma. O que você sente nunca será mais forte do que o que Deus diz. Seu coração muda, Deus não. Existem promessas que atravessam gerações. As promessas de Deus não morrem com o tempo. A promessa feita a Abraão se cumpriu em Isaque, foi ampliada em Jacó e multiplicada em Israel. A promessa feita a Davi se cumpriu em Cristo. A promessa feita a Noé alcançou todas as gerações. Deus não trabalha com relógios humanos. Ele trabalha com eternidade. Existe uma guerra da incredulidade e, por isso, a promessa demora para se cumprir. A incredulidade é a arma mais antiga contra a promessa. Eva caiu por duvidar do que Deus disse. Israel murmurou porque não acreditou. Pedro afundou porque duvidou. Mas Jesus disse: não temas, crê somente. Marcos capítulo 5, versículo 36. A incredulidade paralisa. A fé libera o cumprimento. Mas existe uma voz que rasga o impossível. É a voz de Deus. Quando Deus fala, o impossível racha no meio. Não existe muralha que resista a uma palavra liberada. A palavra de Deus abriu o Jordão, derrubou Jericó, fez Sara gerar, levantou mortos, curou enfermos, fez reis caírem, fez cativos voltarem. E hoje, essa mesma voz declara sobre você: eu vou cumprir. Mas, quando Deus age, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Isaías, capítulo 43, versículo 13. O diabo pode tentar, o homem pode resistir. As circunstâncias podem gritar, o mundo pode parecer contrário. Mas quando Deus levanta sua mão, nada permanece igual. Deus tem promessa para nos sustentar nos dias maus. As promessas não existem apenas para dias de vitória. Elas são lanterna em noites escuras. Elas sustentam quando a alma se cansa, o coração sangra, as forças faltam, as portas se fecham, os gigantes aparecem, a traição rasga, a dor aperta, a solidão sufoca. A promessa é um lembrete de que Deus está no controle quando a vida parece fora dele. Deus tem promessa que abre caminhos. Nenhum caminho existe por acaso. Onde não há estrada, Deus cria. Onde não há porta, Deus constrói. Onde não há esperança, Deus planta. Existem vários testemunhos bíblicos de fidelidade divina para com os homens. Exemplo: Abraão, José, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Esther, Davi, Daniel, Paulo. Cada um deles é prova viva de que Deus não falha. A promessa nunca esteve em risco. Quem esteve em risco foi sempre o coração humano. Mas a promessa suprema sempre foi Cristo. Todas as promessas apontam para Jesus. Ele é a fidelidade encarnada. Ele é o cumprimento de tudo o que Deus disse. Ele é a prova viva de que Deus não mente. Deus sempre se mantém de pé quando todos caem. Quando tudo treme, Deus permanece. Quando tudo muda, Deus continua igual. Ele não recua. Ele não altera. Ele não volta atrás. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Ele é a rocha da nossa esperança. Você pode confiar. Você pode descansar. Você pode acreditar. Você pode segurar firme. Porque o Deus que falou vai cumprir. Este vídeo é um mergulho cinematográfico, profético e arrebatador no poder absoluto de Números capítulo 23, versículo 19. O texto que prova que Deus não mente, não falha e não volta atrás. Aqui você descobriu as promessas mais impactantes da Bíblia, revelações profundas para tempos de guerra espiritual e verdades que vão despertar sua fé ao nível máximo por toda a sua vida. Você está preparado para ser edificado, confrontado e incendiado por uma palavra que atravessa gerações. O que Deus disse sobre você, Ele vai cumprir. Se Deus não desistiu da promessa, você também não pode desistir dela. Compartilhe este vídeo e seja instrumento para reacender a fé de alguém. Curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber mais palavra de Deus como esta. Volte a crer. O que Deus disse ainda está de pé. Declare isso agora.
Leve esta mensagem ao mundo. Alguém precisa ouvir esta verdade hoje. Não pare aqui. Viva a promessa. Proclame a promessa. Espere pela promessa.